Minha parte favorita do Reddit são os mistérios que você encontra lá. Hoje falaremos sobre 3 deles. Desde um bilhete assustador encontrado em um croissant até um usuário que foi atormentado por um perseguidor anônimo por quase uma década. Vamos investigar! Se você curte mistérios da internet e conteúdos perturbadores, inscreva-se e ative as notificações para receber mais vídeos assim. Se quiser apoiar o canal, torne-se membro no Ko-fi ou do canal para acessar vídeos sem cortes e outros benefícios, ou deixe uma gorjeta clicando em Obrigado abaixo. Obrigada a quem considerar essa opção. Este vídeo tratará de temas potencialmente perturbadores, como perseguição, desaparecimentos e doenças mentais. Aconselha-se discrição ao espectador? Clique no link na descrição para virar membro do Ko-fi e assistir à versão sem cortes e anúncios deste vídeo, com conteúdo extra não incluído aqui. Oito dias atrás, no momento em que escrevo este roteiro, houve uma postagem no subreddit do Tesco intitulada "Encontrei isso no meu saco de papel da padaria depois de comer meu croissant e vomitar em jato 2 horas depois." A postagem dizia: "Comprei um croissant no Tesco ontem, usei os sacos de papel fornecidos. Minha amiga pegou o saco de cima e eu o de baixo. Comi o croissant e depois olhei no saco encontrando isso. Cheguei em casa e 2 horas depois passei mal por cerca de 6 horas. Estou com calafrios e frio, mas bem melhor. Coincidência estranha?" Como você pode ver na foto, a sacola contém algum tipo de bilhete que diz: "Não se preocupe." Caso alguém não saiba, a Tesco é a maior rede de supermercados do Reino Unido, e as lojas geralmente têm seções de padaria onde você pode comprar uma variedade de produtos, desde pães até bolos. Vários desses itens são assados e preparados do zero na própria loja. Produtos como croissants podem ser comprados já embalados ou retirados soltos da prateleira e colocados nos saquinhos de papel disponíveis. Parece que a autora pegou um solto da prateleira e esses geralmente nem ficam cobertos. Como alguém que já trabalhou em supermercado, vou dizer que as coisas que vi me fizeram nunca mais querer comprar esses itens soltos, e eu recomendo que você também fique longe deles. Então, se tivesse acontecido por causa do bilhete e essa usuária tivesse começado a se sentir mal e vomitar por causa de um desses itens soltos, eu não ficaria nem um pouco surpresa se fosse graças a algum cliente sem consideração que não lavou as mãos e decidiu mexer em todos os croissants para escolher o melhor. Os sintomas indicam intoxicação alimentar e o norovírus está muito comum no Reino Unido atualmente. Os sintomas costumam surgir após 2 horas, mas outros tipos de intoxicação alimentar podem aparecer antes. De qualquer forma, é o bilhete que a ordem pública encontrou na bolsa que torna isso particularmente preocupante. Considerando o ocorrido, um bilhete com "Não se preocupe" sugere que quem o deixou sabia do que iria acontecer e talvez tenha causado isso. A ordem pública sugeriu que pode ser uma coincidência estranha, mas quais são as chances? O bilhete parece mais um adesivo. Não parece ter sido impresso em papel comum. Uma pessoa nos comentários também observou que as pequenas abas no topo parecem que foram arrancadas de uma lista e a ordem pública respondeu: "Pensei o mesmo. Parece um papelão com borda perfurada e plástico adesivo em cima." As letras parecem não ter colado direito, então penso que talvez estivessem molhadas. Ficou na sacola por 3 horas antes de eu comer. Se a doença da autora foi causada por algum tipo de contaminação, parece que foi a sacola ou, mais provavelmente, o adesivo que estava contaminado. Disseram que parecia molhado, talvez encharcado por um líquido que os fez vomitar. Isso é preocupante, principalmente porque já ocorreram casos de contaminação de produtos que causaram mortes. O caso mais conhecido talvez seja os assassinatos de Tylenol em Chicago, em 1982. Pelo menos 7 pessoas morreram após consumir cápsulas de Tylenol que haviam sido misturadas com cianeto.
Apesar da condenação de um homem por extorsão após enviar carta a Johnson exigindo $1 milhão para cessar os envenenamentos, foi concluído que ele provavelmente não era o autor e só aproveitou a situação. Ninguém sabe até hoje quem cometeu os assassinatos. A pessoa contou que vomitou por 6 horas, mas agora só sente frio e tremores, então provavelmente não foi envenenada gravemente. Em casos assim, é importante avisar a polícia e ir ao hospital. Melhor prevenir. Eu não sei se a pessoa que postou foi ao hospital, mas ela entrou em contato com a polícia e disse em um comentário, abre aspas, eu relatei para o 101 e eles estão muito interessados em vir buscar a embalagem e o bilhete. Sugeri ligar para o 111 e fazer exames de sangue para garantir. Felizmente, parece que está tudo bem com eles de qualquer forma, pois disseram em outro comentário, abre aspas, eu achei que fosse norovírus, mas não durou muito, foram cerca de 6 horas vomitando. Após conversar com minha amiga de ontem, ela achou estranho eu ter aquilo na bolsa e depois passar mal. Já estou muito melhor agora, sem vômitos nem nada, e voltei ao trabalho. Pode não ter nenhuma relação, mas o Reddit sabe de tudo, então estou aqui só para pedir conselhos ou ver se mais alguém viu isso recentemente nas embalagens de padaria. Fico me perguntando o que aconteceu aqui. Se alguém fez isso de propósito, por quê? Foi alguma pegadinha idiota? Mas alguém foi afetado? Alguns usuários que comentaram na postagem talvez tenham identificado o bilhete. Um comentário dizia, eu sei de onde é esse adesivo, é de uma marca de vapes descartáveis chamada Puff Me. Eles foram meus favoritos por anos e devo ter centenas desses adesivos por aí. Alguns desses vapes também têm um adesivo de cachorro dentro. Isso é realmente bastante plausível. Nunca ouvi falar da Puff Me Vapes e não consegui encontrar nenhuma foto online dos adesivos incluídos nesses vapes, mas já tive outras marcas que vinham com adesivos na caixa, embora fossem bem diferentes desse. Alguém sugeriu que a sacola pode ter sido impregnada com óleo de vape e que a nicotina pode realmente ter feito a pessoa passar mal. Acho que é possível, mas para ser envenenada por juice de vape, seria preciso uma quantidade suficiente para notar o gosto ou cheiro, e a pessoa não relatou nada inesperado. Obviamente, eu não bebo juice de vape de propósito, mas já aconteceu várias vezes de um pouco cair na minha boca depois de dar uma tragada, e nunca senti nenhum sintoma, muito menos vomitei por 6 horas, então duvido que uma pequena quantidade faria algum mal. A possibilidade disso ser um adesivo de um vape pode deixar toda essa situação um pouco menos suspeita. Embora se espere que o Tesco seja cuidadoso com as embalagens para evitar que algo caia acidentalmente, posso garantir que o protocolo nem sempre é seguido, mesmo em produtos alimentícios. Muitas pessoas podem manusear esses sacos antes e depois de chegarem à prateleira, e qualquer uma pode deixar cair um adesivo que fique preso neles ou até colocá-lo de propósito por qualquer motivo. Se esse fosse o caso, a doença da autora pode ser apenas uma coincidência, embora seja uma coincidência bem estranha. A autora afirmou que a amiga não tinha adesivo no saco, e o saco que pegou estava sobre o da autora. Suponho que a amiga não ficou doente, então é estranho que só a autora tenha passado por isso se não estivesse relacionado. Claro que é possível que nem o croissant nem o adesivo tenham deixado a autora doente. Poderia ter vindo de qualquer coisa que ela comeu nos dias anteriores a isso, e talvez o momento só tenha feito parecer que o adesivo teve algo a ver com isso. Como eu disse, é uma coincidência estranha, mas sem mais informações sugerindo uma ligação entre o adesivo e os sintomas, uma coincidência provavelmente é a melhor explicação que temos no momento. A autora da postagem não comentou novamente desde o dia em que fez a publicação, mas espero que ela atualize se e quando receber uma resposta da polícia. Uma postagem recente no subreddit RBI tinha o título Colega de trabalho pede demissão repentina e ninguém consegue contatá-lo. Ela dizia, trabalho em uma empresa de encanamento, onde a rotatividade é bem alta. No entanto, recentemente tive um colega de trabalho que pediu demissão e isso levantou algumas suspeitas.
Eu não o conhecia muito bem pessoalmente, então muita coisa é informação de segunda mão, mas de acordo com meus gerentes, ele simplesmente parou de aparecer no trabalho de repente e não avisou ninguém. Isso durou cerca de uma semana, até que o gerente decidiu que era hora de considerá-lo oficialmente demitido. Agora, eu não tenho certeza se o caminhão de trabalho dele foi deixado na oficina ou se a minha empresa conseguiu rastreá-lo de alguma forma, já que nós podemos levar os caminhões de trabalho para casa, mas o estranho é que todos os pertences pessoais dele, como ferramentas e até algumas peças de roupa, ainda estavam no caminhão. Além disso, ele nunca devolveu as chaves da van e ninguém consegue contatá-lo. Ele parou de aparecer no trabalho por volta do final de outubro de 2024 e até hoje ainda não veio à oficina para pegar nenhum dos seus pertences pessoais. Como mencionei, não o conheço bem, mas confirmei que outros colegas de trabalho que saíam com ele fora do expediente também não conseguiram contato. Ele era um cara um pouco reservado, mas pelo que eu podia perceber, parecia estar indo bem no trabalho e não demonstrava nenhum sinal de querer sair. Hoje à noite, por acaso, resolvi ver se conseguia encontrar alguma coisa sobre a situação dele na internet, porque isso começou a me incomodar. Eu descobri que ele tinha uma conta no Facebook que era relativamente ativa, com postagens de vídeos aleatórios compartilhados a cada poucos meses. A última postagem dele foi no início de outubro de 2024, antes de ele sumir do trabalho, então não houve mais postagens desde que saiu. Com medo, cheguei a procurar obituários na cidade onde moramos, mas felizmente não achei nada. Isso ainda me incomoda e queria saber se alguém tem dica de onde procurar ou o que pode ter ocorrido com ele. Primeiramente, eu só gostaria de dizer que é legal que a autora esteja preocupada com seus colegas de trabalho. Não parece que ela o conhecia bem ou que trabalharam muito tempo juntas, mas ainda assim está postando sobre isso no Reddit e tentando garantir sua segurança. Pelo que sabemos, a autora pode ser a única pessoa fazendo isso. Se essa pessoa realmente sumiu, era de se esperar boletins ou notícias, mas a autora não achou nada online, sugerindo que ninguém mais o procura. Segundo a autora, a alta rotatividade no trabalho dele faz com que pedidos de demissão não sejam alarmantes, mas o caso chama a atenção porque ele sumiu sem avisar, deixou a van do trabalho com seus pertences e ficou inacessível, mesmo tendo saído com colegas fora do trabalho antes. Eu não sei se minha mente foi poluída por todos os temas mórbidos que pesquiso para este canal, mas, assim como a autora, meu primeiro pensamento seria me preocupar que esse cara esteja morto. Nós não sabemos nada sobre a vida dele fora do trabalho, e nem muito sobre a vida profissional dele, mas se ele não tinha família próxima ou amigos que se preocupassem com ele, é totalmente possível que algo tenha acontecido com ele e ninguém além da autora tenha percebido. É bom que aparentemente não exista um obituário dele online, mas só haveria um obituário se alguém soubesse que ele morreu. Outros usuários nos comentários tinham algumas outras teorias, e uma que apareceu algumas vezes foi a possibilidade de que ele tivesse sido preso e estivesse atualmente na cadeia. Um comentário dizia: "Eu administrava uma oficina de solda." Na maioria das vezes, era porque eles iam para a cadeia, o que ocorria ao menos uma vez por ano. Se eles faltassem uma semana, eu guardava as coisas deles em local seguro na oficina antes que alguém mexesse. Na maioria das vezes, era por não pagar a pensão alimentícia. Só recontrataria cerca de 1/3 deles se uma ordem judicial exigisse o desconto do salário. Outra usuária disse, abre aspas, "Um cara estranho com quem eu trabalhava sumiu assim. Tivemos que empacotar as ferramentas dele e guardar, acho que ele nunca voltou. Ele foi preso e condenado por estupro de vulnerável." Se o homem está na cadeia, espero que não seja por algo tão grave assim, mas essa é uma teoria bem plausível no geral. A autora da postagem perguntou se havia uma maneira de verificar se ele tinha sido preso e vários usuários responderam com links para sites onde ela poderia conferir. Mas ele não respondeu depois, então não sei se achou registro de prisão. Outra possibilidade é que o homem estivesse enfrentando algum tipo de problema com abuso de substâncias. Uma pessoa comentou que é alcoólatra e que isso parece algo que ela mesma faria. Talvez ele tenha perdido o controle ou até mesmo tenha se internado em uma clínica de reabilitação.
A autora não mencionou nenhum sinal de que o homem fosse viciado, mas isso nem sempre é óbvio para os outros, especialmente colegas de trabalho e conhecidos que não são tão próximos. Aqui estão mais alguns comentários na postagem com relatos que também podem sugerir o que pode ter acontecido. Solicite uma verificação de bem-estar. Uma amiga voltou ao trabalho depois das férias de verão e o entregador, que trabalhava lá há 15 anos, não aparecia havia 6 semanas. Os donos simplesmente pensaram, tanto faz, ele tem família. Mas não, ele não tinha. A colega pediu que eu encontrasse a família dele, a ex-esposa e um filho estranho que viviam na mesma cidade. As autoridades foram enviadas e ele estava morto sozinho em seu apartamento. Na verdade, fui lá e toquei o interfone do apartamento dele dias antes de encontrarmos a família afastada. Melhor prevenir do que remediar. Sem nosso esforço, os empregadores dele não teriam se importado. A colega pediu várias vezes ao marido da dona que fizesse mais para encontrar o motorista desaparecido, mas a esposa ignorou. Um amigo do meu marido sumiu. O irmão mais novo dele era amigo do meu irmão, e a família dele também não sabia de nada. Uma amiga em comum trabalhava na Receita Federal e tentou fazer uma busca. Isso foi há mais de 30 anos, mas não havia nenhum registro fiscal ou de benefícios atual no sistema. Mesmo com o filho preso por incêndio, nada mudou. Fomos internados em um hospital psiquiátrico. Suspeito que ele ainda esteja lá ou já tenha morrido. Ele teria entre 65 e 66 anos de idade. Meu marido já teve um colega que sumiu desse jeito. Ele é um funcionário federal que trabalha em uma área restrita, então a equipe de segurança local iniciou as investigações. Ele foi encontrado nas montanhas onde tirou a própria vida. É complicado quando o trabalho percebe primeiro que alguém sumiu. Aconteceu com um amigo e colega de trabalho. Todos somos de tecnologia da informação e a maioria trabalha em casa. Minha diretora me ligou e disse: "Você é amiga do Ed fora do trabalho, né?" Sim, nos conhecemos há mais de 20 anos. Ele não entrou nem ontem nem hoje e não conseguimos contato. Estou com um mau pressentimento. Pode ver como ele está? Sim, mas vamos ligar para a polícia enquanto vou. Ainda bem que a polícia chegou primeiro. Ele teve um derrame enquanto estava no chuveiro. Não quero me lembrar dele assim, após ele ter ficado lá 2 dias. Esses comentários ressaltam a gravidade da situação e lembram que é importante verificar seus colegas caso haja preocupação com eles. Você não sabe se eles têm mais alguém que vai perceber que eles sumiram. Eu realmente espero que haja uma explicação menos mórbida para tudo isso, mas acho que a autora está certa em se preocupar. Há cerca de 1 ano, uma usuária no RPI descreveu um mistério bem assustador que já durava quase uma década. A postagem se chamava Pinkie Pie tem me assombrado nos últimos 9 anos e dizia o seguinte: "Minha história começa em 2014, quando eu tinha 10 anos de idade. Acabei de criar uma conta no Gmail e me senti muito adulta e madura. Sou grata por não ter escolhido algo bobo para o endereço, porque ainda uso até hoje. Com a minha conta do Gmail, criei um blog onde eu postava resenhas e recomendações de livros porque eu era meio nerd quando era mais nova. Compartilhei o link do meu blog com todos da classe e sabia quem interagia, pois os nomes de usuário eram variações dos nomes reais. Um dia, recebi um comentário em uma postagem minha de um usuário desconhecido chamado Pinkie Pie. Ela comentou normalmente na minha postagem e achei que era uma colega usando outro nome de usuário. Eu não pensei muito sobre isso. Então, cerca de 2 anos depois, em 2016, eu criei um canal no YouTube sobre Roblox, que já excluí, senão eu teria colocado o link aqui. Vergonhoso, eu sei. Eu gravava a jogabilidade e postava no meu canal e consegui incríveis 18 inscritos ou algo assim. Uma das minhas inscritas, a única que comentava sempre nos vídeos, era a Pinkie Pie. Isso meio que me assustou porque eu tinha criado um e-mail completamente novo para esse canal e não tinha contado para ninguém sobre ele. Roblox costumava ser meu prazer secreto, então eu mantive meu canal em segredo.
Continuei ignorando as aparições da Pinkie Pie, comentando nos meus vídeos, blogs, canais de amigos no YouTube e até no Facebook da minha mãe, achando que eram coincidências, até 2019. Com 14 ou 15 anos, criei minha primeira conta no Reddit. Foi na minha fase K-pop. Eu era uma frequentadora assídua do subreddit de K-pop e fazia postagens no estilo de notícias sobre acontecimentos no mundo do K-pop. Um dia, eu fiz uma postagem no K-pop como de costume, e um dos comentários era de uma usuária chamada Pinkie Pie. O comentário dizia: "Ah, claro que é a Coreia Bull com o título caça-cliques." E ninguém questionou porque era um comentário bem normal que ainda estava relacionado ao que minha postagem falava. Lembro bem da sensação de enlouquecer, porque essa pessoa chamada Pinkie Pie aparecia em todas as redes sociais que eu criava, desde minha primeira conta de e-mail. Acho que denunciei a conta da Pinkie Pie e apaguei meu Reddit. Ainda assim, segui acompanhando a Pinkie Pie e mantenho o link da postagem salvo até hoje. Pulamos para 2020, eu tinha 16 anos e a pandemia estava começando. Nessa época, eu era meio emo, cheia de angústias e insegura, como quase todo mundo em algum momento da vida. Eu não tinha criado uma conta no TikTok, mesmo sendo super popular, por literalmente um único motivo: o medo da Pinkie Pie me encontrar de novo. Aviso: conteúdo impróprio para o trabalho. Foi nessa época que descobri o 4chan. O anonimato total do 4chan e minha arma mais poderosa, o navegador Opera com VPN, me fizeram acreditar que eu estava 100% segura e protegida, mesmo estando em um site que basicamente estava cheio dos filhos do diabo. Postava coisas normais, às vezes explorava o Not Safe for Work do 4chan e gostava de conversar com desconhecidos online. Certo dia, me senti corajosa e animada. Tirei alguns nudes com data e hora e postei um deles no B. Minha postagem ficou no topo porque mencionei no título que era asiática, o que sou, e o 4chan enlouqueceu com isso. Eu tinha mentido sobre minha idade real e disse que tinha 18 anos quando na verdade ainda era menor de idade. Eu não deveria ter feito isso, nem sei o que eu estava pensando. Eu me lembro de ter recebido entre 400 e 500 respostas no meu tópico, e nem todas eram gentis. Mesmo assim, recebi muitos elogios, o que realmente satisfez meu ego e me fez sentir um pouco melhor comigo mesma. Enquanto eu atualizava meu tópico a cada 2 segundos, vi um comentário de alguém chamado Pinkie Pie. Era outro elogio genérico e engraçado, mas esse não me fez sentir admirada ou apreciada. Isso me deu um enjoo no estômago. Esse foi meu ponto de ruptura. Lembro de começar a chorar, apagar a conversa e depois entrar em um estado paranoico e delirante. Eu apaguei todas as minhas contas de redes sociais, exceto meu Gmail, desliguei meu celular, desliguei o computador e até desconectei o Wi-Fi. Eu sentia que estava enlouquecendo, pois, por mais que tentasse esquecer essa pessoa, ela surgia em todos os lugares na internet. Já se passavam cerca de 6 anos desde a primeira aparição de Pinkie Pie. Por alguns anos depois disso, eu me afastei completamente de todos os tipos de redes sociais. Eu deletei meu Instagram, Snapchat, Reddit, YouTube, basicamente tudo. Se eu quisesse acessar uma rede social, faria isso sem login. Isso me deu uma pausa muito necessária da Pinkie Pie. Eu nunca deletei meu Gmail, já que uso ele pra tudo. O estranho é que, embora a Pinkie Pie tenha me encontrado em todas as redes sociais que eu uso, ela nunca me mandou um e-mail diretamente. Tenho certeza que ela tem meu e-mail, só optou por não me enviar mensagem. Finalmente, chegamos a 2023 e aos dias atuais. No início de janeiro, decidi criar outra conta no Reddit e apenas observar a maioria do tempo. Postei e comentei pouco, e não recebi nenhum comentário da Pinkie Pie. Eu acreditava que o sofrimento finalmente tinha acabado. Em novembro, alguns dias depois do meu aniversário de 19 anos, fui ao Japão para o casamento da minha prima. Eu decidi fazer uma postagem no Reddit, no e/outfits, com a roupa que usei no casamento porque eu realmente gostei dela e queria que as pessoas vissem. Adivinha quem comentou? Bem, pra ser sincera, eu não sei quem foi.
Quando li o comentário, a conta que escreveu já tinha sido deletada, mas a pessoa escreveu: "E aí, como está o Japão? Está gostando mais do que nome da cidade onde eu moro, nome do estado onde eu moro, Estados Unidos da América?" De novo, caí na gargalhada. Ainda estou 99% certa de que essa é a Pinkie Pie. Alguém, mesmo não sendo quem eu pensava, divulgou meus dados pessoais online. Eu denunciei o comentário, denunciei o usuário e, mais uma vez, apaguei minha postagem e excluí minha conta. Só posso fugir. Eu criei uma conta descartável para compartilhar minha história porque preciso desabafar. Eu não contei para ninguém. Eu me sinto insegura o tempo todo e, às vezes, tenho alucinações induzidas por paranoia e não consigo explicar para ninguém o motivo. Juro pelos deuses, se a Pinkie Pie comentar isso... Copiei e colei isso direto do meu r/vamos não nos encontrar. Alguém pode me explicar como a Pinkie Pie sempre consegue me rastrear, não importa o que eu faça? Eu tomarei todas as ações necessárias. Considerando que a autora disse que ainda usa a mesma conta do Gmail, eu fiquei pensando se a Pinkie Pie poderia ter tido acesso a isso. Isso explicaria como elas encontraram algumas das contas da autora. No entanto, ela disse que usou um endereço de e-mail diferente para o canal do YouTube. É possível que ela tenha usado o primeiro e-mail como recuperação para o novo? Então, Pinkie pode ter visto um e-mail na primeira conta que revelou o novo endereço, mas a menos que o e-mail tivesse o mesmo nome do canal do YouTube, isso não explica necessariamente como encontraram o canal. Não tenho certeza se é possível encontrar um canal com um endereço de e-mail, a menos que o e-mail seja público no canal. Você pensaria que a ordem pública teria mudado a senha em algum momento nesses quase 10 anos e isso teria impedido Pinkie de encontrar mais contas dela. A ordem pública mencionou recentemente em um comentário que mudou as senhas, abre aspas, "Minhas senhas costumavam ser previsíveis porque era só meu nome e uma combinação de números, mas recentemente as tornei mais seguras. Mas quando criei meu Gmail em 2014, lembro que minha senha era bem simples e curta, provavelmente fácil de adivinhar." Parece que a Pinkie poderia ter adivinhado a senha do Gmail da ordem pública, principalmente se a conhecia, pois saberia seu nome e possíveis números usados. O que isso não explica, porém, é o post no 4chan que a Pinkie comentou. O 4chan não pede criação de conta. A maioria posta anonimamente, então o post do ordem pública não se liga ao e-mail deles. Como a Pinkie achou isso também? Isso me fez pensar se a Pinkie era, na verdade, alguém que morava com a ordem pública ou pelo menos tinha acesso ao computador dela. Seria muito difícil, se não impossível, para uma pessoa aleatória que não tem contato direto com a ordem pública encontrar todas essas contas diferentes. Ela disse ter um irmão de 12 anos, então teria só 2 ou 3 anos quando tudo começou. Muito jovem para usar a internet e comentar nas redes sociais da ordem pública. Será que poderia ter sido uma das amigas da ordem pública que usou o computador dela? Ou talvez deu uma olhada enquanto a ordem pública estava fora do quarto e viu as diferentes contas dela? Isso certamente é possível, embora provavelmente ainda não explicaria o post no 4chan, a menos que a ordem pública estivesse postando nudes enquanto a amiga estava visitando. Elas deletaram o tópico logo após o comentário da Pinkie, então não foi uma amiga que viu no computador dela. Ainda assim, pode ter havido algo identificável no fundo, e a amiga achou no 4chan por acaso e reconheceu a ordem pública. Seria uma baita coincidência, mas nunca se sabe. Eu até cheguei a pensar se o pai da ordem pública poderia estar por trás disso. Espero de verdade que ele não esteja, porque isso seria assustador demais, mas já ouvi coisas piores. Muita coisa disso realmente sugere que Pinkie é alguém que tinha acesso regular ao computador da ordem pública. Não pode ter sido o irmão dela, porque ele era muito novo, e não parece que havia outros irmãos. Eles disseram que Pinkie comentava no Facebook da mãe deles. Então, a menos que a própria mãe fizesse isso para despistar, quem mais estaria na casa além do pai? Se ele morava com a autora, talvez fosse um padrasto? Mesmo assim, eu desconfiaria de qualquer outra pessoa morando naquela casa. Alguém nos comentários relatou experiência semelhante, abre aspas. Sei que parece estranho, mas eu era muito perseguida e não conseguia descobrir quem era.
Minha mãe finalmente admitiu que era ela. Não descarte a família. A usuária disse que até sofreu catfish da própria mãe. Eram amigas online, e na época ela não sabia que era sua mãe. Outra pessoa, dizendo ser terapeuta, comentou que é impressionante como frequentemente clientes adolescentes contavam que suas mães se passavam por outra adolescente online para fazer amizade com o próprio filho e descobrir coisas. Seria preciso ser muito perturbada para fingir ser outra pessoa e perseguir a própria filha, até comentando nas nudes dela no 4chan. Infelizmente, isso acontece e acho essa teoria plausível neste caso. Existe outra possibilidade que eu considerei, especialmente depois que a autora falou sobre entrar em um estado paranoico e delirante, que talvez questões de saúde mental possam ter algo a ver com isso. A Pinkie Pie deixou a autora paranoica e delirante, ou a autora já era paranoica e delirante antes de tudo isso acontecer? Não duvido que algo tenha realmente acontecido. Provavelmente houve alguém que comentou no blog da autora em 2014 usando o nome Pinkie Pie. Provavelmente era uma colega de classe ou conhecida, mas elas não perceberam porque ela usou outro nome. Os comentários nesse blog, nos canais das amigas da autora e até no Facebook da mãe dela podem ter sido feitos pela mesma pessoa, mas não necessariamente com más intenções. Embora a autora tenha dito que as colegas usavam variações dos nomes reais, Pinkie pode ter sido uma garota não muito popular ou fora do círculo da autora, que queria interagir sem usar o nome verdadeiro, talvez por medo de bullying ou para se sentir incluída. É um pouco estranho comentar no Facebook da mãe da autora, mas crianças fazem coisas esquisitas. Isso não precisa ter um motivo super preocupante por trás. Quando o canal do YouTube do Roblox foi criado, talvez outra pessoa com o nome de usuário Pinkie Pie comentasse nos vídeos. Pinkie Pie é uma personagem de My Little Pony, então não me surpreenderia se fosse um nome de usuário comum entre crianças. Eu entendo por que a autora ficaria preocupada, especialmente com 10 a 12 anos, quando alguém que ela não conhece comenta no blog dela, no Facebook da mãe e ainda encontra o canal secreto dela no YouTube, mas é totalmente possível que não fossem as mesmas pessoas e que o nome de usuário fosse só uma coincidência. Quanto ao comentário no 4chan feito pela Pinkie, eu tenho a sensação de que não foi feito pela Pinkie nem por ninguém com esse nome. Embora seja possível usar um nome real no 4chan, poucos fazem isso, e mesmo que alguém use um nome, talvez não seja Pinkie Pie. Pode ter sido algo assim, e quem criou o tópico estava tão paranoico com a Pinkie que apenas supôs que era ela. Ou talvez fosse outra usuária chamada Pinkie Pie, diferente da que comentou antes nas postagens da criadora do tópico. Isso não explica o comentário recente no Reddit de uma usuária que sabia a cidade e o estado da criadora do tópico. Isso é bem assustador, supondo que a criadora do tópico não tenha usado seu nome real ou qualquer informação específica de identificação no Reddit, mas duvido que essa pessoa fosse a Pinkie Pie ou a mesma pessoa que fez os outros comentários. Pode ter sido alguém que a criadora conhece pessoalmente, fazendo uma piada ou tentando assustá-la. Acredito que algumas informações nos posts da criadora estão exageradas ou não são verdadeiras. A história pode ter sido inventada, mas acredito que há um fundo de verdade. O restante pode ser paranoia da criadora do tópico. Embora fosse bastante plausível acabar no estado paranoico e delirante que a criadora do tópico descreveu, caso isso realmente estivesse acontecendo, parece muito improvável que todas essas interações fossem com a mesma pessoa. A conta da criadora do tópico foi suspensa, então não há mais informações ou atualizações sobre isso. Espero mesmo que ela estivesse errada sobre a Pinkie Pie e que agora esteja melhor. Eu adoraria saber suas opiniões e teorias nos comentários, assim como outros temas que vocês gostariam que eu abordasse em vídeos futuros. Se você gostou do vídeo, por favor, considere curtir e se inscrever no canal. Muito obrigada aos membros do Ko-fi e do canal cujos nomes aparecem na tela. Agradeço muito o apoio de vocês. Obrigada por assistir e até a próxima em um novo vídeo.